Graça e paz, meus irmãos. Para nós meditarmos nessa noite, abramos no livro de Atos, capítulo 13. Livro de Atos, capítulo 13. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13, do 1 ao 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, dirigenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe o Elimás, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Essa igreja demonstra algumas marcas, e uma delas nós podemos ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que transforma o mundo, que causa impacto onde coloca os seus pés. Acredito que os primeiros cristãos, eles queriam que a igreja tivesse um certo conforto. Gostaria de ter uma igreja bela, um templo suntuoso, bonito, belo, com certo conforto. Mas a ordem do Senhor Jesus para a igreja era de anunciar o evangelho. Era para cumprir Atos capítulo 1, verso 8. Vocês vão ser minhas testemunhas por toda parte do mundo, irmãos. E assim, o Espírito Santo guiava a igreja. Essa igreja, firmada na palavra do Senhor. E observe, queridos, hoje existem muitas igrejas que não têm como fundamento, não têm como alicerce a palavra do Senhor. Os homens tentam criar igrejas com as suas ideias, com as suas filosofias, e aí cria algumas coisas, algumas comunidades, mas passa longe de ser uma igreja. Nós conseguimos observar nesse texto que nós acabamos de ler as marcas de uma igreja. Primeira evidência de uma igreja, queridos, é a sua liderança. O texto que nós lemos diz, né, que ali em Antioquia havia profetas e mestres. Quem eram esses homens, né? O que o profeta fazia? O que o mestre fazia? O profeta trazia a palavra do Senhor.
Aquela época não havia a Bíblia formada, os 66 livros que nós temos hoje, queridos. Então, o profeta trazia a palavra de Deus. E o mestre, o que o mestre fazia? O mestre a ensinava. Passava com uma maneira assim tão fácil que as pessoas compreendiam. Então, esses dois tipos de pessoas havia ali, profetas e mestres. E a palavra de Deus cita o nome deles. O primeiro, Barnabé. Quem era Barnabé, irmãos? Barnabé foi um grande servo do Senhor. Um homem que era desprendido dos seus recursos. Lá em Atos capítulo 4, diz que ele vendeu um terreno e pegou aquele recurso e trouxe aos pés dos apóstolos para que a igreja pudesse ter o suporte financeiro, para que pudesse acudir aos necessitados por causa da perseguição. Hoje nós não sabemos o que é ser perseguido em nosso país ainda. Mas no primeiro século, se você fosse cristão, você não teria oportunidade de emprego. Se você falasse lá na entrevista, eu sou cristão, pronto, essa vaga você já perderia. Havia perseguição pelas autoridades e assim passava muita necessidade. Por isso, Barnabé, ele foi um homem desprendido dos seus bens para acudir à necessidade. E ali ele confiou esse recurso aos apóstolos para que eles pudessem administrar de uma maneira correta, irmãos. Quem foi Barnabé também? Barnabé foi um grande homem que pôde ser aquele ombro amigo quando Saulo se converteu. Se não fosse Barnabé na vida de Saulo, Saulo teria poucas oportunidades. A igreja, de certa maneira, desconfiava da sua conversão, mas Barnabé não. Barnabé estava ali andando com ele. Depois a igreja não recebeu o testemunho de Saulo, foi para sua cidade, mas teve um avivamento em Antioquia e Barnabé lembrou: temos o irmão Saulo, ele vai ser útil para o reino de Deus. E trouxe ele. Veja a importância desses homens, a liderança da igreja, irmãos. Hoje, as pessoas, ao escolher os líderes da igreja, as escolhas são erradas. A escolha tem que passar pelo viés da palavra de Deus. Hoje se escolhe um presbítero, um diácono, pela sua posição que tem, pelas suas condições financeiras, por falar bem, por ser uma pessoa carismática, mas não consegue olhar à luz da palavra de Deus, as qualificações para um líder. Barnabé, ele tinha essas características, por isso foi um grande líder. Também o texto diz de Simeão, né? Simeão, ele era da África. Temos poucas informações, mas era um servo do Senhor, um homem consagrado a Deus. Também temos no texto Lúcio, né? Lúcio também pertencia à África. Nós conseguimos ver várias etnias, várias culturas reunidas no único propósito, que é o quê? De ser a igreja de Cristo, de ter uma liderança sólida. Também o texto diz que tem Manaém, né? Esse homem era ligado à corte de Herodes. A igreja podia escolher esses homens com critérios rigorosos, firmados na palavra do Senhor. E com essa liderança, com essa escolha, Deus o abençoou. Essa igreja de Antioquia, irmãos. Então, essa igreja de Antioquia era composta por esses homens, essa liderança, que pôde causar impacto, pôde trazer diferença, irmãos, fazer diferença no seu local. Então, veja o poder do Evangelho, que une pessoas, culturas, em um só corpo. Aqui no nosso meio, tem várias pessoas, vários irmãos. Alguns de Alagoas, outros da Bahia, outros de Minas Gerais. Um tempo atrás tínhamos da Coreia do Sul. O que mais? São Paulo. Veja o poder de Deus que une as pessoas, né, de várias culturas para compor o corpo de Cristo. Veja o poder do Espírito Santo de Deus,
que traz pessoas de tão longe. Quem diria que um dia a irmã Gineide iria pertencer a essa igreja, lá de Alagoas, a irmã Francisca, lá da Bahia, a irmã Mediane, e os demais estão aqui hoje, reunidos no corpo de Cristo. Foi assim que Deus fez com a igreja de Antioquia. Então, esses homens estavam liderando essa igreja. E o último, nós conseguimos ver o Saulo. Todo mundo conhece Saulo. Aquele homem que era perseguidor, mas teve o encontro com Cristo. Cristo o encontrou, Cristo o transformou, Cristo fez um grande servo do Senhor, e ele foi o maior teólogo, o maior pastor, o maior missionário de todos os tempos. Eu fico imaginando se Deus não tivesse levantado esse homem, Deus não tivesse convertido esse homem, nós não teríamos essas cartas tão preciosas que nós temos na palavra de Deus. Teríamos poucas coisas, mas porque Deus o transformou, Deus o atraiu, Deus capacitou, o Espírito Santo usou poderosamente a vida desse homem para escrever essas cartas que nós temos hoje acesso, que nos enriquece muito a nossa vida, que nos molda a nossa vida, irmãos. Então, primeiro ponto, essa era a composição desta igreja. Uma igreja tem que ter uma liderança. E a igreja de Antioquia tinha. Uma igreja, uma liderança firmada na palavra do Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz que as qualificações desses homens. Vamos ler rapidamente 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Se continuar o texto, também vai falar semelhantemente aos diáconos. As mesmas recomendações. Hoje, muitas igrejas escolhem suas lideranças baseadas em amizades, em aproximações, e esquece desse princípio, irmãos. Então, as igrejas estão correndo um grande risco ao escolher as suas lideranças. E isso nos ensina, queridos, que nós, a liderança precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Quando não tem conhecimento da palavra de Deus, a liderança erra. Nós tomamos decisões erradas, equivocadas. Então é necessário que tenha uma vida centrada na palavra de Deus, que conheça bem a palavra de Deus. Essa é a obrigação de todos, de uma forma especial aos que lideram. Veja que nessa igreja tinha profetas e mestres. E mestres, irmãos. Com essa boa liderança, eles conseguiram ser guiados por Deus. Essa igreja conseguiu enviar missionários. Conseguiu ser uma igreja diferente, irmãos. Veja a importância de ter uma liderança sólida. E o texto nos ensina que quando a igreja, quando os líderes estão envolvidos, quando a igreja tem essa disposição em servir. O que é servir, irmãos? Nós estamos nessa noite cultuando a Deus, mas na verdade é um serviço que nós estamos prestando aqui nessa noite. Lembre-se bem disso. Quando você está se preparando para vir ao culto, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos indo oferecer um serviço ao Senhor.
Esse processo é o processo da adoração. Observe o texto, verso 2: e servindo eles ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, está em sintonia com o processo de adoração, de honrar a Deus, de exaltar a Deus. Esse é o propósito de cada um de nós. Esse é o alvo da minha vida e da sua vida, que nós precisamos servir ao Senhor. Infelizmente, tem pessoas que não têm prazer. Infelizmente, tem pessoas que ainda estão cegas, ainda não entenderam o propósito da sua existência, que é estar fazendo a vontade de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele nos criou a sua imagem e semelhança para nós adorarmos a Deus. Então, essa igreja, servindo, estava também tendo uma vida de consagração, e servindo eles ao Senhor, e jejuando. Observe, uma prática que nós hoje quase não fazemos. Como é difícil ficar um dia sem comer. Como é difícil abrir mão de uma refeição. Parece que é o fim do mundo. Eu fico imaginando Moisés, Josué, homens igual a nós, jejuando para buscar a presença do Senhor. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, 40 dias no deserto, jejuando, fazendo a vontade do Pai. Hoje, para abrir mão de uma refeição, é um sacrifício. É um sacrifício, irmãos. Nós precisamos abrir mão desse pão da terra para recebermos pão quente dos céus, irmãos. Para recebermos mais do Senhor. Para buscar a orientação de Deus na nossa vida, irmãos. Nós somos falhos. Se Deus não decidir por nós, nós tomamos decisões erradas. Se o Espírito Santo de Deus não guiar a igreja irá para caminhos tortuosos. Veja, por isso que eles servem ao Senhor, eles adoram ao Senhor e eles consagram as suas vidas. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa igreja, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que as decisões que nós viemos tomar seja baseada na palavra do Senhor, seja de acordo com a vontade do Senhor, para honrar e exaltar e glorificar o teu santo nome. Por isso, queridos, temos que jejuar. Por isso temos que ter uma vida de oração. Oração. Quem toma decisão sem orar, muitas vezes toma decisões erradas. Um exemplo disso, Josué. Apareceu os... Esqueci o nome. Gibeonitas, obrigado, irmã. Apareceu os gibeonitas lá. Quarta-feira eu falei disso e já esqueci. Apareceu os gibeonitas diante de Josué. Fez aquele teatro, aquela encenação, roupas velhas, pão velhos, odres velhos. E Josué não consultou a Deus. Ele confiou na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria visão. E ali Josué fez uma aliança com aqueles homens. Não consultou a Deus. Esse texto nos ensina que essa igreja de Antioquia estava servindo ao Senhor. Estava ligada com Deus. E eles estavam jejuando para que o Espírito Santo demonstrasse, o Espírito Santo se manifestasse. Oh, irmãos, o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não são os homens, não são os presbíteros, não são o pastor, é Jesus Cristo. Uma empresa para ser bem administrada, ela tem um dono que ama a sua empresa, que coloca diretores, gestores, para administrar corretamente, para dar lucro, para desenvolver, para crescer, para expandir. E isso acontece quando coloca homens capazes para conduzir aquela empresa. Jesus Cristo também, Ele ama essa igreja. É apenas uma comparação superficial. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo.
Ele quer o melhor para a sua igreja. Ele coloca homens temente a Deus. E esses homens precisam continuar em sintonia com o Senhor, dependendo do Senhor. Hoje, infelizmente, existe um mercado da fé que muitas pessoas procuram produtos para trazer para a igreja, para que a igreja possa crescer a qualquer custo e a qualquer preço. Mas esquece dessa receita essencial, primária, que é depender do Espírito Santo de Deus. Quem faz a igreja crescer não é o pastor, não é o presbítero, não são as ovelhas, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos alinhados com a sua vontade, quando há uma sintonia, há uma conexão, queridos. Veja, são profetas, são mestres, pessoas capazes que a igreja escolheu através da eleição, através da votação. Mas esses homens têm algo em comum. Eles têm algo diferente. Eles querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem faz avançar a igreja é o Espírito Santo de Deus. E isso nós conseguimos ver no livro de Atos, em várias partes. Em várias partes, irmãos. Então, essa igreja estava servindo ao Senhor, estava em comunhão com o Senhor, e diz o texto, disse o Espírito Santo. Veja que algo magnífico, que algo belo. O Espírito Santo disse. Deus se manifesta no meio da igreja. Deus fala com os líderes da igreja, quando há essa sintonia. Busca, adoração, serviço, consagração, oração, Deus se manifesta. Deus responde a oração. Deus sabe dos desejos do coração, dos membros, os sonhos daquela igreja. Deus sabe de tudo isso, irmãos. E nessa igreja, o Espírito Santo apareceu ali e dá uma ordem. Separa esses dois homens. Separa esses dois homens para que eles possam sair, para que eles possam cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Não era ficar dentro de quatro paredes, irmãos, que é bom, é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. Como é bom, como é gostoso. Mas a nossa missão, a missão que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo, fazei discípulos, anunciai o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem a promessa que Deus, que o Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias, queridos. Essa igreja de Antioquia teve a bênção de o Espírito Santo se manifestar ali, e o Espírito Santo deu essa ordem: separa a Barnabé e a Saulo. Homens capazes, homens tementes, homens, que Saulo, nós sabemos a biografia desse homem. Antes era um perseguidor, antes tinha ódio dos cristãos, antes queria matar os crentes. Não podia falar em nome de Jesus perto desse homem. Mas agora está sendo separados. Agora está sendo conduzido para ir para o martírio, ir para a linha de frente, para anunciar o Evangelho, para ser boca de Deus. Que privilégio, queridos. A semelhança desse homem, Saulo, assim éramos nós, que virávamos as costas para o Evangelho, que não queria saber de Deus, que estávamos no curso desse mundo, aprisionado, acorrentado nas garras de Satanás, mas Deus também nos tirou do lamaçal do pecado, assim como Saulo, deu uma nova vida, e hoje nós pertencemos à igreja de Deus. A pergunta que eu faço: será que nós temos tido essa disposição em cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço, irmãos? Veja, eles estão indo para outra cidade, outras regiões, irmãos. Não tinha avião, não tinha carro, tinha poucos recursos. Mas essa igreja que amava a missão estava ali, escolhendo esses homens, orando pela vida deles, jejuando pela vida deles, para que
o Espírito Santo se manifestasse ao ponto de dar essa ordem. Separa esses dois homens. Eles vão levar o evangelho. E eles prontamente, verso 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, irmãos. Veja a participação da igreja, que a igreja não é apenas uma liderança. O que adianta ter uma liderança sendo que não tem ovelhas, não tem membros? Mas essa igreja também estava ali, orando, jejuando. Vamos enviar 2 missionários? Vamos. Precisamos levantar recursos? Vamos levantar. Nós não podemos ir, mas nós iremos abraçar essa causa. Nós iremos orar, nós iremos interceder pela vida desses homens, para que eles sejam boca de Deus. E assim foi, queridos. Esses homens saíram. No verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Foram para uma região distante. Saíram da sua zona de conforto, saíram do seu bem-estar. E como é bom estar entre os irmãos. Mas agora estavam apenas os dois para anunciar o Evangelho, queridos. E por mais que Deus esteja ao nosso lado, por mais que o Espírito Santo de Deus nos enche com a sua presença, nos capacita, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê fervor, nós não estaremos imunes às dificuldades, queridos. Jamais. As dificuldades sempre se levantará no meio do povo de Deus. Então essa igreja pôde obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, enviando esses dois homens. Eles não ficaram amedrontados, mas calma aí, essa viagem vai nos gerar algum custo, mas prontamente obedeceram à voz de Deus. Uma igreja que não se preocupa com o avanço do Evangelho, ela está totalmente doente. A ordem do Senhor Jesus Cristo foi essa, depois da sua ressurreição. Ide. Não tem outra alternativa. Não é para nós ficarmos calculando se vale a pena, quanto nós vamos gastar. É ide. Todos nós somos missionários, queridos. Todos nós. Seja no nosso lar, na nossa empresa. Onde que nós colocar nossos pés, não se esqueça disso. Nós temos que obedecer à voz de Deus. E esses homens foram através desse envio dessa igreja. Essa igreja pôde participar da obra da evangelização. Essa foi a ordem do Espírito Santo. Separa-me, Barnabé e Saulo. Observe alguns detalhes aqui, queridos. Foi o Espírito Santo quem escolheu. E a igreja pôde confirmar esse chamado. É o Espírito Santo que chama. O Espírito Santo que trabalha no coração, que move o coração, que capacita, que tira os empecilhos. Assim foi Deus com Moisés. Aquela missão tão grande de libertar o povo. Moisés começou a dar desculpa. Senhor, eu tenho a língua pesada, não sei falar. E Deus, Moisés, eu que te criei. Já estou preparando um auxílio para você. A ordem é vai, tem que ir, tem que obedecer. Então, essa igreja pôde confirmar esse chamado. Outro detalhe, eles oraram e jejuaram e impuseram as mãos, consagrando aqueles homens. A igreja tem que andar junto, irmãos. A igreja tem que andar junto com a vontade do Espírito Santo de Deus. O conselho da igreja decidiu, a igreja tem que abraçar. Vamos lá, vamos juntos, vamos honrar a Deus. Nós somos apenas instrumento, irmãos. Ore mais pelo conselho da igreja. Ore mais pelos seus líderes, para que Deus coloque esses desejos nos corações deles, para que eles possam transmitir para a igreja, para que a igreja possa abraçar e que a igreja possa ser usada pelo Senhor, irmãos. Foi isso que aconteceu na igreja de Antioquia. Então, eles oraram, jejuaram, impuseram as mãos. Quem enviou, na verdade, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus.
Qual é a lição que nós tiramos, queridos? Deus continua chamando pessoas para a sua obra. A obra de Deus ainda continua, queridos. Veja, quase 2000 anos atrás, ainda continua. Ainda há pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o Evangelho de Deus. Ainda há etnias, povos indígenas, que ainda o Novo Testamento não chegou ainda, não foi traduzido. O que eu e você temos feito para que isso possa ser concretizado, queridos? O que nós temos contribuído para isso? Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, queridos. Então, essa igreja, ela pôde participar dessa missão que o Espírito Santo apareceu. A imposição de mãos é apenas um símbolo, né? Não foi, eles não receberam o poder, mas foi reconhecido diante de toda a igreja o chamado que Deus já havia colocado em seus corações. A igreja tem que abraçar as causas do reino de Deus. Nós servimos o Deus do impossível. Às vezes tem alguns projetos, alguns irmãos com pouca fé, pouca experiência. Ixi, é melhor nem começar esse projeto que não vai dar certo. Não, abrace, sonhe, ore, jejua, consagre a sua vida. Nós servimos o Deus do impossível. Tira essa palavra do seu dicionário, não existe essa palavra, o impossível, pois o nosso Deus é o Deus do impossível, irmãos. Coisas que aparentemente parecem pequenas, vamos começar. Deus pode fazer uma grande obra. Veja o privilégio que essa igreja teve da presença do Espírito Santo. E o terceiro ponto dessa noite, uma igreja enfrenta oposição, mas Deus confirma a sua palavra. Observe o texto, chegando, atravessaram aquela ilha até Páforos e encontraram um mágico ali. Um homem que tudo que era pregado, tudo que era ensinado, ele distorcia. Verso 6. Havendo atravessado toda a ilha até Páfos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Parece os dias de hoje, falsos profetas. É o que mais tem. Distorce o evangelho, engana as pessoas, impede de as pessoas de chegar até Deus, para ter o conhecimento verdadeiro. E aí as pessoas se tornam religiosas, as pessoas são ensinadas por esses falsos profetas a fazer barganhas. Eles falam algumas meias verdades que não existem. Tudo isso para distorcer a palavra do Senhor. Então, aqueles homens, enviados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo assim, enfrentaram oposição. Verso de número 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Veja, esse procônsul tinha o desejo de ouvir a palavra de Deus, chamou Saulo e Barnabé. Eu quero conhecer mais, eu quero ouvir mais. Mas esse homem, esse falso profeta, chamado Bar-Jesus, Elismar, ele estava impedindo de esse homem ter esse contato com a palavra de Deus, irmãos. Nós estamos prestes a ir para uma viagem missionária. Não sabemos o que iremos encontrar lá. Com certeza a oposição do maligno vai se levantar. Iremos lidar com corações duros. Iremos ser criticados. Iremos. Temos que estar preparados, irmãos. Veja a oposição que esses homens que foram chamados, foram enviados pela igreja de Antioquia, por ordem do Espírito Santo, estavam ali para cumprir o ID do Senhor Jesus. Mesmo assim, enfrentaram oposição. Verso 8. Mas opunha-se-lhe Elimás, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul.
Tantas coisas hoje têm distraído as pessoas. Você convida as pessoas, você quer fazer um discipulado com as pessoas, e o inimigo se levanta rapidamente, coloca cegueira espiritual. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu sou muito ocupado. Impede de as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Esse homem estava fazendo isso. Ele pegava os ensinamentos da lei do apóstolo Paulo e distorcia, impedindo de esse procônsul ouvir a palavra de Deus. Hoje existem vários falsos profetas também, atrapalhando nós pregarmos o verdadeiro evangelho, queridos. Por causa de mau testemunho de algumas igrejas, as pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Acha que todo mundo é igual, que toda igreja é igual, toda igreja rouba, todo pastor é pilantra. Temos várias dificuldades, queridos. Paulo enfrentou uma delas, obedecendo à ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas qual foi a decisão? Qual foi o momento que o Espírito Santo incomodou a Paulo? Observe o verso 9. Todavia, Paulo, também chamado Paulo, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo, indignado já, fixou os olhos nele. Paulo não ficou lá, eu vou orar por você. Não. Chamou. Até quando você vai ficar enganando? Até quando você vai estar sendo contra a palavra de Deus? Até quando você vai ficar pervertendo o caminho? Nós temos que ter ousadia, queridos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a presença de Deus ao nosso lado. Nós não podemos ter o espírito de covardia. Nós temos que lutar contra essas obras do maligno que impede de as pessoas ouvir o Evangelho. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus, peça intrepidez a Deus, para que Deus te use, para que as pessoas possam entender o Evangelho. E a sentença, né, que veio de Deus, através dessa postura do apóstolo Paulo, foi qual? Verso 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cegos, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a rodar, procurava quem o guiasse pela mão. O Espírito Santo de Deus possa nos dar toda intrepidez, queridos. Quando estiver pregando o Evangelho, percebeu alguma ação do maligno, peça orientação a Deus. O juízo de Deus veio imediatamente. Paulo foi levantado pelo Espírito Santo de Deus para repreender aquele homem. E o juízo de Deus, a sentença de Deus veio imediatamente na vida daquele homem. E assim a palavra de Deus ficou livre. Observe o último verso. Então, verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Lógico que aquilo foi um sinal, lógico que aquilo chamou atenção. Imediatamente o homem ficou cego, mas ele pôde ver o testemunho que Saulo e Barnabé estavam ali sendo guiado por Deus, que o que eles estavam pregando era verdadeiramente o Evangelho de Deus, e ele ficou maravilhado, queridos. Que as nossas ações possam impactar esta comunidade, no nosso emprego, lá na Bahia, as nossas boas ações. Nós temos que ter uma vida dependente do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu sei que nós estamos indo com algumas estratégias, mas se Deus não for na frente, nada disso vai acontecer, queridos. Iremos lidar com situações adversas, iremos. Que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, que nós possamos ter essa postura do apóstolo Paulo, essa autoridade,
Viagem não é um passeio, queridos. É uma luta da luz contra as trevas. E precisamos estar preparados, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não é uma brincadeira, irmãos. Veja, o Espírito Santo de Deus apareceu no meio daquela igreja, deu essa ordem, deu esse chamado, a igreja abraçou, a igreja consagrou aqueles homens, e a igreja com certeza estava orando pela vida daqueles homens. Mesmo assim, o inimigo se levanta para impedir, para que o evangelho não fosse pregado naquela ilha. Esse é o grande desafio que a igreja de Cristo enfrenta, o impedimento do avanço da pregação do evangelho. A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não veja a luz. É uma luta, queridos. É uma luta. Que quem vai para essa viagem possa estar indo preparados, consagrando a sua vida, dependendo totalmente de Deus. E que você usa da autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Eu termino dizendo que uma igreja avivada é uma igreja de oração e adoração, queridos. Uma igreja avivada ouve e obedece o Espírito Santo de Deus. Uma igreja avivada investe em missões. Uma igreja avivada enfrenta oposição sem perder a coragem. Nós estamos falando sobre avivamento, queridos. Avivamento produz isso em nós. Uma igreja avivada vê vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Que nós possamos ver com nossos olhos pessoas rendidas a Cristo, aqui na nossa igreja. Pessoas famintas para ouvir a palavra de Deus. Esse homem estava dialogando com Paulo, eu quero aprender mais, mas vem o inimigo e tenta impedir aquele momento de a palavra ser semeada. Tenho certeza que quando o conselho da igreja teve essa ideia de fazer uma viagem missionária, com certeza o inimigo já se levantou para atrapalhar, para impedir. Mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. O Espírito Santo de Deus tem todo o poder, queridos, para derrubar todas as barreiras, para jogar toda obra do maligno por terra. Esse é o nosso Deus. Nós cremos, temos certeza absoluta. E que diante dos desafios nós possamos olhar com coragem e com ousadia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar usando essa igreja Emanuel para continuar indo, avançando, pregando o evangelho por todas as partes deste mundo. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que é poderosa, que nos encoraja, que nos desafia, que nos alerta das oposições que se levantam contra o Senhor. Ó Deus, nós podemos ver essa igreja que tanto te amava, essa igreja que dependia do Senhor, essa igreja que foi sensível à tua voz, essa igreja que estava disposta a obedecer o teu ide, Pai. E o Senhor, com certeza, abençoou, o Senhor fortaleceu, o Senhor trouxe crescimento, o Senhor usou a vida dos teus servos para que o avanço do Evangelho pudesse ser espalhado naquela ilha, meu Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nós somos pequenos, nós somos limitados, nós temos muitas dificuldades, ó Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, o Deus que não depende de recursos humanos para realizar a tua obra, o Deus que pode levantar homens e mulheres, crianças, jovens, para ser grandemente usado por Senhor. Por isso, Pai, nós te rogamos que o Senhor use a tua igreja. Abre nossos olhos para que nós possamos ver a necessidade. Nós podemos ver esses campos que ainda estão sedentos pela tua palavra, ó Deus. Nos usa, Pai, nos usa para o teu louvor. Nós oramos agradecidos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a comunhão, e a orientação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém.